Meu Deus querido, Pai amado de misericórdia, mais um dia, Senhor, estamos na Tua presença. É assim que nós sempre começamos. Às vezes pode parecer repetitivo, mas o Senhor sabe como está o nosso coração por dentro. Cheio de alegria, transbordando de tanta felicidade, de sabermos, meu Deus, que o Senhor tem nos dado uma missão, o Senhor tem um propósito nas nossas vidas e Tu sabes o dia do início e o dia do final. E hoje em especial, Senhor, eu quero colocar todos os meus colegas de farda, os bombeiros. Hoje é dia em que nós celebramos aqueles que salvam vidas, aqueles que fazem as buscas, aqueles que fazem tantas coisas pela sociedade, mas não têm o verdadeiro reconhecimento. Eu te agradeço, meu Deus, por saber que eu nunca imaginaria que o Senhor me daria essa missão de também ser mais um anjo, de ser mais um herói. Às vezes o mundo exalta os heróis da ficção, mas esquece de exaltar os heróis da realidade. Obrigado, Senhor, porque Tu me deu este dom também. Eu nunca imaginaria estar dentro de uma farda de bombeiro. Nunca imaginaria estar onde eu estou. Mas quando o Senhor faz, é tudo de acordo com a Tua vontade. É tudo de acordo com a Tua permissão. E o Senhor se responsabiliza por tudo. Obrigado, meu Deus. Obrigado por este dom. Obrigado também pelo dom da comunicação. Obrigado porque o Senhor usou até a minha voz, Senhor, para dizer, seja professor. Você tem jeito para ensinar. Eu te agradeço até por isso, Pai. Eu não esqueço de pedir por aquelas pessoas também, Senhor, que precisam. Tu sabes de cada coração, o que cada pessoa precisa e que tudo aconteça conforme a Tua permissão, Senhor. Como nós dizemos sempre, isso está na Tua palavra bem claro. O Senhor só dá a dor até onde nós suportamos. E assim eu oro te agradecendo por tudo. Em nome de Jesus. Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje em especial eu estou de vermelho porque hoje é dia do bombeiro. Eu ia botar a farda, mas não ia dar certo não, rapaz. Pense que meu estúdio aqui, eu faço questão de não ter ar-condicionado. Eu sou da turma do ambiental, entendeu? Então aqui, ó, é o vento, é tudo natural, entendeu? Pois é, então não vou botar a farda, porque senão eu ia sair daqui molhado. Pense numa coisa aí. Pra lavar e secar a farda não é brincadeira. Bom dia, Kawai. Bom dia, o pessoal que está na transmissão, nas plataformas digitais. Boa tarde, você que está no rádio. Rádio Igaraçu FM 87,5. A rádio do meu, do seu, do nosso coração. Eu estou na Igaraçu e você também está. E a Rádio Vitória do Recife. Muito obrigado mesmo por todos que estão aqui comigo. Muito obrigado por saber que a gente tem esse elo de amizade tão bom, tão bonito, né? Hoje, quinta-feira, dia 2 de julho de 2026, programa de número 115. Pois é, Papai do Céu, obrigado por esta missão. E vamos para a curiosidade da Copa. Hoje vamos falar de México. Tu ama a novela mexicana? Eu já assisti Carrossel, Topázio, Ambição, Chispita, tantas novelas mexicanas. Meu Coração é Teu. E assim vai, né? As novelas da Thalia, da Verônica Castro, da Vitória Rufo.
Mas o México tem um recorde aqui a nível de esporte. Você sabia que exatamente a nação mexicana entrou para a história como o primeiro país a sediar 3 Copas do Mundo? São elas 70, 86 e agora 2026, né? Que é uma das 3 sedes. Foi o Estádio Azteca, que é super conhecido. Ele tornou-se o primeiro do planeta a receber os jogos destas 3 edições da Copa. E aí, moral, hein? Se o Brasil é penta, o México tem 3 estrelas. Eita, lelê. Então, olha, hoje quem faz aniversário é uma personalidade internacional. Você com certeza nunca ouviu falar dela. E as mulheres deveriam falar dela, né? Eu estou dizendo aqui sobre Imelda Remédios Visitación Romualdez. Escutou o nome dela? Quer que eu repita? Imelda Remédios Visitación, aliás, Visitación, que o V tem som de B às vezes, Romualdez. Ela é de Manila, lá das Filipinas. Nasceu no dia 2 de julho de 1929 e hoje, exatamente, está completando 96 anos. Ela é uma das, vamos dizer assim, das maiores personalidades na política e na sociedade lá da sua nação, nas Filipinas. Então, eu fiz questão de destacar isso, né? Aproveitando, homenageando, né, o programa das mulheres ontem, que estreou na Igaraçu, no programa, dentro do programa da Vera Maria. Ok, gente? E tu que está fazendo aniversário hoje no Dia do Bombeiro 2 de julho, felicidade, tudo de bom eu desejo para você. De preferência, a felicidade que venha do Papai do Céu. Tá? Nunca esquece disso não, viu, criatura? E agora, vamos saber se chove ou se não chove aqui na nossa cidade. E aí vamos à previsão do tempo para esta terça-feira. Vamos começando com a intensidade dos ventos. Hoje estamos aí de fraco a moderado. Engraçado que ontem eu estava lá em Igaraçu e eu vi como é que é o vento, né, rapaz? Que coisa boa. Eita, vento bom para secar roupa, viu? Pois é, hoje a umidade do ar está entre 95% e 65%. Temperatura mínima prevista de 23 graus e a máxima de 29. Hoje a previsão é de muitas nuvens com possibilidade de chuvas isoladas durante todo o dia. A gente espera que a chuva não venha, né? Pois é, mas de vez em quando, no meio desse calor, a gente sabe que precisa de um pouquinho de chuva, né? As informações do tempo são fornecidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia. E aí vamos ao que é manchete nos jornais que estão circulando nesta quinta-feira. Os Estados Unidos eliminam a Bósnia, já dizia a Bolívia. De onde é que vem a Bolívia, hein? Só no mundo de Bob aqui na minha cabeça. Ai, meu Deus, deixa eu voltar do começo de novo. Estados Unidos eliminam a Bósnia e consolidam o avanço dos anfitriões da Copa. Governo Trump sanciona brasileiros por elo com o... Você sabe, né? Eu não posso falar. Festa nas ladeiras de Olinda para comemorar. Aí eu estou aumentando a manchete. Os 80 anos de Alceu Valença e da Pitombeira. Olha só que coincidência bonita, né? E a Pitombeira fez aí a torcida positiva para um agente secreto. Sem Michele e aliadas, Flávio Bolsonaro tem agenda difícil com a ala feminina do PL. Anunciado o vice de Caiado, Kassab defende livre escolha de política, livre escolha política de Raquel Lira. E Justiça mantém preso o motoqueiro que agrediu o agente da CTTU no Recife. Agora, engraçado é uma coisa, né? É uma cena patética o que aconteceu com essas criaturas. Pense numa cena daquelas que rende um meme ou uma pegadinha. Aí são as manchetes dos jornais que estão circulando hoje, quinta-feira, 2 de julho de 2026. E a gente
gente começa com a melhor hora do nosso programa. Isso mesmo, amor. Rapaz, depois eu vou conversar com os amigos. Meu pai produzir uma vinhetinha também, né? Que aí não tem rolo com direitos autorais. Aí às vezes o pessoal pergunta: ah, mas você podia fazer isso, fazer aquilo? Eu não posso. Não posso. Porque eu estou nas plataformas digitais. Então eu serei notificado por direitos autorais. Eu tenho esse pequeno problema. Tu tá me entendendo? E olha, eu vou começar com um BO. Isso mesmo, vou deixar o ídolo de pano. Hoje tem ídolo de pano. E em seguida tem a novela de Bimbo e Gonduca. Eita, respira, aguenta coração, Jacó, o teu José tá vivo, Jacó, mas só que aqui, meu filho, o negócio é outro, viu? Você sabe quem foi que chamou Gustavo Lima de tudo que não presta? Deixou o cara mais raso que o chão. O prefeito de Surubim, Chaparral. E olha que ele é da Federação PP União, viu? Pois é. Mas ele é do União de Gueguel. É, rapaz, infelizmente o prefeito Chaparral, ele virou réu. Tu sabe o que é o réu, né? Tu que assiste novela, agora recente aí, né? Teve Quem Ama Cuida, teve Três Graças, né? O juiz fazendo julgamento, aquela coisa toda. Aí o que acontece? Ele está sendo réu na justiça eleitoral. Sabe pelo quê? Não foi porque ele chamou Gustavo Lima disso, daquilo, não. Não foi porque ele chamou Gustavo Lima de novo para quebrar a cara, não. É porque ele está sendo acusado por compra de votos para a eleição de 2024. A esposa dele, Juliana, ela é prefeita de Casinhas e também está respondendo nesse negócio do TRE. Que coisa feia, mulher. Não é faraônico, nem divinéio, né, Milton Cunha. Pois é, diz aqui a denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral no dia 29 de março deste ano e aceita agora no dia 4, a qual o Diário de Pernambuco, não é Jamildo que está falando, é o Diário de Pernambuco. Como eu disse para vocês, e vou morrer dizendo, eu sou um mero papagaio das notícias, tá? Eu só acrescento uma palavrinha aqui, outra ali, para dar uma gourmetizada para chamar a tua atenção, tá me entendendo? Pois é. O Diário teve acesso a exatamente o processo, né? E diz assim, né? Afirma, aliás, inclusive aqui, né? Também, além da Juliana e do Chaparral, tem um homem identificado como Jonas. E eles exerceram a compra de votos intencional. Rapaz, Chaparral me fez arrotar agora, misericórdia. Olha, o Ministério Público Eleitoral, ele afirma que os três ofereceram e prometeram dinheiro em espécie, dádivas e vantagens indevidas em troca de votos. Agora me diz uma coisa, até a primeira pedra, quem é que não faz e quem é que não recebe? Me diga aí, é ou não é? É Danone? Pois é, meu amor. As vantagens, né, tem que ser muito bem cobertas. O que tem de gente que está empregada por aí, né, ainda bate no peito para dizer assim, eu tô aqui porque foi o meu vereador que botou. Aí o outro diz assim, olha, vou dizer a tu isso, cuidado para teu vereador não cair, que se ele cair, tu cai junto, cai os dois. É assim que rola o negócio, viu? Eu sou prova disso. Mas graças a Deus eu não precisei de permutas indevidas. Eu fui contratado para trabalhar no gabinete do homem porque eu tinha talento. Entendeu? Só isso. Mas graças a Deus nunca precisei disso aqui. Nunca. Tipo, sabe o que é que eles prometiam? Essa troca de favores envolvia material de construção, exame, cirurgia
E quem está dizendo isso é o promotor de justiça da 34ª Zona Eleitoral, Bruno Santa Catarina. Aí sabe o que é que o Ministério continua dizendo? Que Jonas ele seria o executor e tesoureiro do plano de compra de votos. E na denúncia, ele era descrito como o braço operacional e elo logístico do esquema. E depois, o Chaparral seria o autor intelectual e financiador, de acordo com o Ministério Público, e teria submetido o patrimônio e crédito comercial ao serviço do que aconteceu. E ele também tinha o controle final sobre o se e quanto seria gasto nessa situação. Pois é. Mas, simplesmente, o que diz a defesa? O Diário procurou o advogado de Chaparral e Juliana e disse que afirmou que não existe qualquer elemento de prova que vincule os acusados nessa suposta compra de votos. Existe aqui, inclusive, uma nota enorme que eu não vou ler. Não tem condição de ler. E a reportagem não localizou a defesa de Jonas. Pois é, Jonas. Eu acho que Jonas se escondeu no bucho do peixe. Por isso que ninguém encontrou o homem, né? Foi mais fácil encontrar o Chaparral e a mulher e a defesa rolar, não é isso? Pois é. Vamos agora para mais um capítulo da nossa novela Ídolo de Pano, porque estão aqui Gueguel e Dudu juntos em uma foto. O que será que isso quer dizer? Agora a gente pula para Jamildo. Advogados eleitorais que acompanham as eleições em Pernambuco contaram ao site do Jamildo que a deliberação recente da União Progressista, colocando o nome de Eduardo da Fonte como candidato ao Senado, é uma decisão importante, mas apenas interna. Lembra, né, que o cabeça da federação lá, né, eu esqueci agora o nome do homem, disse que o que Dudu decidiu não tem validade jurídica a nível do partido. E daí, o que é que acontece? Segundo explicam estas fontes jurídicas, o Estatuto da Federação União Progressista, que congrega os dois partidos, aponta que as indicações de candidatos majoritários precisam acontecer na convenção. Rapaz, mais uma bola dentro. Caba, pelo amor de Deus, eu preciso só revelar agora o número da Mega Sena. Tá vendo? Lembra que eu disse que a convenção é quem determina quem vai ser oficialmente candidato. Não é uma decisão interna, numa reunião na mesa do bar. Não é um encontro na praça de alimentação do shopping. Tá vendo? Pois é, agora deu para entender o porquê que Miguel não quis participar da votação, da determinação de Dudu. Tá vendo, tu? Escuta de olho com você que você não vai perder nada. Viu? Eu sou a Cazé TV da notícia. Quando eu crescer e tiver meus patrocinadores, aí vão me denunciar também. Vão dizer que eu tô cheio de bet. Bet Faria, Bet Golf, um monte de bet. Até a Bet minha vizinha. Tá vendo tu como é que as coisas andam? Então, olha, preste atenção nesse detalhe. Nesse ano, as convenções de todos os partidos serão a partir do próximo dia 20. Assim, a decisão que o partido tomou agora, em tese, não tem base jurídica. Vice Jamildo, viu, jornal, viu você que ganha um trocadinho aí do deputado para botar as notícias dele. Tá vendo? Eu sabia, eu te disse. Tá vendo? Então, é como se diz, filhote. O estatuto, ele é tipo uma lei que tem que ser obedecida dentro do partido ou em qualquer lugar. Se existe um regimento interno ou um estatuto, você pode ter certeza que aquilo ali tem que ser cumprido à risca. Do mesmo jeito que existe, por exemplo, o código da cidade, né? A lei orgânica do município. Toda a cidade tem. Então tem que seguir à risca o que está escrito ali. Tá vendo tu? Aí sabe o que acontece se não for obedecida, se não for acatada?
o que está no Estatuto, em caso de divergência, o caso sobe para instâncias partidárias nacionais. Se as decisões tomadas na convenção dos partidos forem divergentes, você já sabe que é divergente, né? Nossa, os autistas, o pessoal do TDAH, né, são classificados assim, neurodivergentes. A deliberação tomada pela direção estadual deverá ser submetida ao crivo da direção nacional para fins de confirmação. Tá vendo tu, criatura? Eita, lelê, dividendo, faraónico, meu amor. Pois é, rapaz. E eu senti falta de Johnny ontem. Aí aqui já tá Johnny, hoje numa foto lindíssima com o presidente Lula. Isso, né? Comprou os direitos de exclusividade. A Cazé TV tá com a Copa toda. Isso, é a mesma coisa, Johnny. Comprou Lula pra si. Só ele que tem o direito de falar no nome de Lula. Tá vendo? Aí o que aconteceu aqui? Johnny tá no sertão. Com as visitas aí agora para Itapetim e Brejinho. E ainda passou por Solidão. Sabia que tem uma cidade aqui chamada Solidão? Pois é, né? Não é só a música de Leandro e Leonardo, não. Tá vendo? E outras coisas, né? Sandra de Sá também gravou música com o nome Solidão e assim vai. E também por Afogados da Engazeira. Durante esses compromissos, ele participou da festa tradicional de São Pedro, em Itapetim, e de um encontro político em Brejinho, onde voltou a defender a atuação conjunta com o presidente Lula em um eventual governo estadual. Pois é, em Brejinho, Johnny participou da reunião. Peraí que tá faltando fazer aquela célebre partezinha, né, do nome dele. John Campos. Isso. Saiu com a beleza. Eita, lelê. Ele participou de uma reunião com um grupo político liderado pelo ex-prefeito Vanderlei e pelo ex-candidato a prefeito, doutor Túlio. Não é Túlio Gadelha, não é o boy de Fátima Bernardes, tá? E lembra disso. Os dois não querem nem se bicar. E aí, durante esse encontro, ele afirmou que pretende manter um alinhamento político e institucional com o governo federal, caso seja eleito. Pois é, bebê, mas ele tem a mesma ideia do pai, né? Ele já diz assim, ele não pode usar essa palavra, sabendo que ele já tem aquele orgulho, né? Dizer assim, eu estou eleito, eu vou ser o novo governador de Pernambuco para honrar a memória de meu pai, de meu avô, de meu bisavô, de meu tataravô. É assim que acontece. Inclusive, quem está, né, por aqui pelo Nordeste é o presidente Lula. Ele tem pré-agenda em Pernambuco, mas a visita ainda não está confirmada. Já viu isso, rapaz? Pré-agenda? Eu nunca vi esse negócio. Mas vamos entender essa tal de pré-agenda. O presidente Lula, companheiro, eu vou estar em Pernambuco aí, companheiro, a minha terra. Eu vou visitar de novo a casa da minha mãe, Dona Libu. Bem, essa tal de pré-agenda, ela tem um compromisso aqui até a próxima sexta, ou seja, amanhã, no dia do meu aniversário. Pois é. Prazo final estabelecido pela legislação eleitoral para participação de agentes públicos em inaugurações e eventos institucionais antes da campanha. Apesar da previsão, a visita aqui ao Estado ainda não está confirmada. Depende de definição lá da agenda da presidência. A informação foi reforçada por alguém do PT, ouvido por Jamildo, e esse alguém disse assim, né? Embora Pernambuco esteja na programação preliminar do presidente, a agenda permanece sujeita a alterações diante dos compromissos considerados prioritários em outros estados do Nordeste. Ah, rapaz, agora eu queria entender, né? Por que prioridade em outros estados, se aqui é a terra de Lula, né? Aí sabe qual é essa tal de pré-agenda? Exatamente vai ser em Garanhuns, na terra onde ele nasceu.
ele deve visitar a unidade oncológica em construção, inspirada no modelo do Hospital do Amor. O anúncio dessa possível visita havia sido anunciado por Sivaldo Albino, ao lado do deputado Felipe Carreiras e de Caio Albino. Lula, vem embora pra tua terra, isso. Digo nada a tu. O bicho tá pegando, viu? Pois é, digo nada a você. Kekel estará hoje em Igaraçu. Já vai estar lá inaugurando a creche Tia Manu, né? Aí eu já peguei a informação certa, ontem eu estava em Igaraçu, né? Mas tem uma coisa aqui, gente, ainda sobre Lula, diz aqui que a Câmara do Recife rejeita a moção de repúdio contra a fala do presidente sobre os celulares roubados. Claro, né? A maioria de João Campos, então com certeza isso não iria passar. Aí já diz aqui também que Gilson Machado pede união após um racha entre Michele e Flávio e atribui crise à ausência de Jair Bolsonaro. Pois é, né? Vamos respeitar a Michele Bolsonaro porque ela é mulher, né? Então ela está no direito dela de achar, né? De estar aí guardando remorso sobre Ciro Gomes. Eu mesmo vou dizer uma coisa para você. Eu não tenho necessidade de estar guardando coisa ruim. Não tenho essa necessidade. E agora sim, falando de Kekel, na reta final, antes do prazo eleitoral, ou seja, ela tem até amanhã para fazer todas as entregas como governadora, já a partir de sábado, ela já entra como candidata, né? Pré-candidata. Ela cumpre nesta sexta-feira, ou seja, amanhã, uma agenda que está envolvendo Recife, Olinda, São Bento do Una, Pombos e Vitória de Santo Antão. E hoje está em Igaraçu. Pois é. Ela, inclusive, às 7 horas da manhã de amanhã, ela vai estar em uma visita no Hospital Ulisses Pernambucano. Tu sabe que hospital é esse? Não sabe, né? É o popular, a Casa da Tamarineira. Entendeu? Pois é. E daí depois ela vai para São Bento do Una para entregar a implantação da adutora do Agreste. E aí depois, vai para Pombos de 11 horas. E para entregar o capeamento asfáltico de vias municipais, autorizar o início das obras da construção das areninhas e assina a ordem para retomar o açougue público da cidade. E aí depois ela, 2 horas, estará em Vitória, fazendo a autorização das obras de uma escola técnica estadual, visitar os serviços da carreta da mulher, do ônibus do EMOP e da caravana da cidadania. E também anunciar o edital para as obras da PE 48. E aí depois volta para cá, para a cerimônia de entrega de ambulâncias. E aí encerra a agenda lá no Centro de Convenções, no trabalho onde meu finado papai trabalhou, deu a vida, deu sangue por aquilo ali, e participando da solenidade dos aprovados do concurso público unificado de Pernambuco. Aí, como é que vai funcionar agora as restrições? É importante que a gente saiba disso. Inclusive, nós, veículos de comunicação, não podemos falar certas coisas por conta da lei. Então, preste atenção nisso aqui, que isso é importante passar para vocês. A agenda desta sexta marca o último dia em que o presidente da República e os governadores podem participar de eventos públicos como gestores. Obras públicas, publicidade institucional, programas do governo, formalizar transferências voluntárias, recursos, aquela coisa toda. As limitações começam a valer 3 meses antes do primeiro turno das eleições, marcado para o dia 4 de outubro. E tem como objetivo impedir o uso da estrutura administrativa em benefício de candidaturas e preservar o equilíbrio da disputa. Aí tu me diz, está errado? Não, está certíssimo. Está certíssimo. Porque é aquela coisa, ninguém pode se prevalecer porque tem a máquina no poder, a mão, né? Viu aí o chaparral, né? O que é que acontece? Pois é. E além das inaugurações e publicidades institucionais, a legislação também restringe, nesse período,
nomeação, contratação, exoneração, remoção ou transferência de servidores públicos na circunscrição do pleito. Ou seja, ninguém pode se prevalecer até nessas questões. Ninguém pode entrar mais, nem pode sair. Deu para entender o negócio? Então, assim, o que é que acontece? Salvo nas hipóteses previstas da lei, também ficam vedados pronunciamentos em cadeia de rádio e televisão por autoridades públicas, exceto em situações de urgência reconhecidas pela Justiça Eleitoral. Por exemplo, vamos dar uma ideia. Estamos em situação de calamidade pública, né? A chuva. Então aí a governadora, no exercício do seu mandato, ela pode sim fazer uma cadeia de rádio, televisão, se pronunciar, seja lá o que for. Porque aí é um caso extremo. Aí a Justiça Eleitoral, ela vai permitir. Deu para tu entender o negócio? Pois é, que coisa boa, né? Saber que a legislação é igual para todo mundo e que as pessoas precisam prestar atenção nestes detalhes. E tu aí, toma cuidado, viu? Que eu já vi um negocinho, Natal, uma carreata lá no bairro do Jordão. Meu filho, a internet é perigosa, viu? Graças a Deus que inventaram o tal do celular, que todo mundo filma, tira foto, faz vídeo e publica. Vamos ter uma eleição decente, né? Esperamos que ela seja decente. Amanhã tem mais Casa do Patrão. Aliás, Casa dos Patrão. Eu não posso falar o nome, senão eu sou processado pelo Boninho, viu? Amanhã tem mais. Amanhã é especial, com gostinho de feliz aniversário para mim. Pois é, rapaz, e eu quero, assim, né, fazer uma análise sintática de algo que eu estou vendo aqui, inclusive já foi falado em um monte de veículos de comunicação, que a rede estadual de ensino alcançou os melhores índices de rendimento escolar em sua série histórica. Que bonito isso, né? Segundo dados da segunda etapa do Censo Escolar 2025, que o INEP divulgou na última sexta-feira, a taxa de abandono do ensino médio público recuou para 0,6%. Olha que coisa bonita. Que lindo, cara! O índice de reprovação no estado também caiu e fixou-se em 2,2%. Rapaz, no meu tempo eu estudava, né? O meu segundo grau na época ainda, né? Eu ainda sou do tempo do segundo grau. Hoje é ensino médio, médio tech, sei lá o quê. Hoje, as escolas do estado, a grande maioria é tudo técnica, né? Os meninos já saem tudo formados, já saem tudo na profissão. E a gente tá aqui mais velho que se danasse. Lembra disso? Pois é, filhote, 47 anos já. Eu já passei por muita coisa. Só eu fui reprovado 3 anos no ensino médio. Siqueira não saiu da 7ª série, eu quase não saiu do primeiro ano do ensino médio. Ficava no infeliz de um professor de física. Eu passava nas matérias todinha, mas ficava na matéria dele. Né, Miguel? Aí eu passava sempre na dependência. Eu fazia dependência, assistia aula extra, e aí passava na mão dos estagiários de letras. Hoje é outra história, né? Se o menino for reprovado, a mãe chega para dar na professora, na diretora, para fazer barraco. Pois é. E em 2022, esses mesmos indicadores registraram 1,6% e 5%. Que coisa boa, é lindo demais escutar isso. Um levantamento do Núcleo de Gestão para Resultados da CEPLAG aponta que as melhorias no fluxo salvaram aproximadamente 14.500 estudantes da reprovação ou do abandono em relação a 4 anos atrás. Nos anos finais do ensino fundamental, esses números de aprovação subiram para 95% a 98%, impulsionando a progressão de mais de 4.000 alunos. Aí, como é que a gente vai ver se esses meninos realmente aprenderam? A culpa não é dos professores, que os professores, meu Deus do céu, pense, eu sou professor também,
que eu já disse que foi vovó que pediu para eu ser professor, e eu digo para as pessoas, professor merece ser canonizado. Pense numa pessoa que sofre. E eu tenho certeza absoluta que a grande maioria desses alunos aqui que passaram fizeram alguma coisa. Né? Às vezes o professor olha assim, tá, o problema é dele, vai embora, pronto, tá aprovado. Tá entendendo? Pois é. E o secretário de Educação de Pernambuco, Gilson Monteiro, atribuiu o resultado à eficiência administrativa e ao planejamento de gestão. Rapaz, me perdoa te dizer que eu sou bem realista. É o pé de meia, né? Porque se o menino não passar, se o menino faltar, se o menino não fazer não sei o quê, vai perder os 200 todo mês, né? Para ajudar amanhã dentro de casa. Eu lembrei agora da piadinha, né? Que fazem assim, morro de rir com ela, até eu salvei. Aí o cara pergunta para a menina, diz assim, eu quero ser médica. Aí quando chega pro menino faz, eu tenho que ir para a escola para não perder o Bolsa Família de manhã. É isso aqui. Porque eu vou dizer para vocês, eu moro aqui perto de uma escola chamada Caio Pereira. E quando a grande maioria dessas criaturas largam da escola, parece que é assim, você abriu a manada do zoológico. Sabe aquelas savanas, aquele negócio lá da África, que você tem que andar dentro do carro protegido para não ser agredido pelo bicho? Infelizmente, eu tenho que fazer essa comparação. Então, beleza, graças a Deus, né, que os nossos jovens estão se dedicando mais aos estudos. Como já dizia meu pai, você não faz mais que sua obrigação, porque você está aqui para estudar. Era isso que eu escutava. Pois é, meus amigos. Olha, tem uma notícia aqui muito boa, faço questão de trazer para vocês, que é relacionada ao meio ambiente. Inclusive, né, tive uma conversa aí com o professor, né, que estava lá no programa da Vera ontem, e eu quero fazer, inclusive, uma conversa com ele. A gente fazer uma edição especial aqui no nosso programa para conversar sobre as questões ambientais. Ele é especialista na área, a gente precisa falar sobre isso. Eu já falo aqui quase todo dia, né? Faço sempre esses lembretes para você. Mas é importante a gente fazer uma análise técnica, poder traduzir isso para vocês, como é que funciona na prática. E olha só que coisa bonita. A história de quem transformou resíduos em sustento, dignidade e futuro marcou a assinatura da parceria internacional. Escute de novo, parceria internacional que vai destinar até 300 milhões de reais ao Recife para fortalecer a economia circular e combater a poluição por plásticos. Eu não sei se você já viu no Kawaii ou no TikTok, sei lá o que, né? E o pessoal pega as garrafas PET, derrete, né? Faz tipo eu esqueci agora o nome, né? Faz tipo uma panela, um caldeirão bem grande e derrete todo aquele plástico e coloca numa forma e vai fazer objetos do tipo coisas que servem para móveis não, né? Tipo azulejo, coisa de piso, essas coisinhas assim. Eu achei muito interessante isso. E exatamente diz aqui, olha, foi do material reciclado que criei meus filhos. Sabe quem disse isso? É por isso que eu digo assim, eu prefiro ser o conciliador da paz do que ser aquele que vai incentivar as pessoas a serem mais agressivas. Eu não tenho necessidade disso. Tá? Eu digo assim, eu sempre sou aquele que eu quero pacificar. Eu não quero que, vamos dizer assim, o fogo dos maus sentimentos se alaste. Deu para entender, né? Pois é, eu sou defensor da conciliação. Sempre seria assim. Desde que eu me entendo por gente. Isso eu aprendi na escola, viu? Aprendi lá com minha titia Cristina, na aula de sociologia. Aí diz aqui, olha, quem falou isso foi a Alessandra. Ela faz parte da cooperativa Recicla Torre. E ela disse isso na cerimônia realizada ontem no Convida Vila do Papel, lá no bairro de São José. E diz aqui assim, né? Hoje, saber que vai existir uma central onde os catadores avulsos também serão remunerados pelo material que levarem é muito bom. O lixo que sai das ruas deixa de contaminar o meio ambiente e ainda gera renda para quem mais precisa.
A Alessandra, ela atua nessa área de reciclagem há mais de 17 anos. A gente precisa de exemplos positivos, de iniciativas que viabilizam que as pessoas tenham acesso à renda, à dignidade, sem precisar de estar fazendo alvoroço. Tu tá me entendendo? Pois é. E diz aqui, olha, os recursos deverão ser destinados para aumentar o serviço de coleta seletiva, o fortalecimento da infraestrutura das cooperativas de reciclagem, né? Com certeza isso não vai ter intervenção de A, nem de B, nem de C. E diz assim também que isso é muito bom. A valorização profissional dos catadores, modernização da cadeia de reciclagem e redução da quantidade de resíduos, especialmente os plásticos descartados de forma errônea nos rios, canais e manguezais. O acordo foi firmado na Fundação Ellen MacArthur e a Clear Rivers. Pense na mostração do cara falando inglês. O cara, olha, pense, viu? Eu estudei, papai, para estar aqui, tá? Não sou jornalistinha de merda, não, viu? Não me respeite, que eu tenho um diploma, eu tenho um DRT, viu? 2876, 6062, jornalista, DRT-PE. Respeito minha história. É 27 anos de comunicação, viu? Registrado pelo Ministério do Trabalho. Eu não sou qualquer coisa, não. Me respeite. Aí diz aqui, olha. Essa parceria, né, esse contrato, vamos dizer assim, ele aconteceu durante a programação, onde também foi entregue a 17ª Ecoestação do Recife, ampliando a rede municipal de pontos de entrega voluntária de resíduos. Aí, vamos entender como é que funciona, para fechar a nota. Embora o investimento possa chegar a 300 milhões, a aplicação dos recursos vai depender da criação de um plano estratégico que começa a ser desenvolvido imediatamente após a assinatura da parceria. A diretora da Fundação, Luísa Santiago, explicou que nos próximos 9 meses serão dedicados à construção desse planejamento. Que coisa boa! Eu amo ver notícias assim. A gente precisa de notícias assim. Incentivam as pessoas a ocupar sua mente com coisa que presta. Simples assim. E daí, né, vou dizer para você, ainda aqui para fechar, né, a Alexandra, ela diz assim: antes nós recebíamos cerca de 400 ou 500 reais por mês. Hoje a renda média chegou a aproximadamente R$ 2.000. E diz aqui que conseguiu comprar sua casa própria com a reciclagem. Para muitos, lixo é lixo. Para mim, lixo é luxo. Com certeza, Alexandra. Com certeza, assina embaixo. As pessoas têm que aprender a saber que hoje os resíduos sólidos, eles dão dinheiro, viu? Pois é, se eu fosse tu, prestava atenção e começava aí a fazer umas parcerias nesse negócio todo, né? E olha só que coisa bonita, né? Falamos aqui na manchete dos jornais e a gente faz questão de continuar registrando, falando sobre os 80 anos de Alceu Valença. E é interessante, né? Veja como é bonito saber que eu já falei aqui ontem sobre como vamos dizer assim, a representatividade de Alceu Valença, de ser um cara que realmente ele leva a cultura de Pernambuco para o mundo inteiro, sem precisar de BBB, sem precisar de rede social, sem precisar causar escândalo. Alceu Valença é o cara. E graças a Deus é nosso. Do mesmo jeito que eu fiz a minha babação, minha tietagem com agente secreto, eu faço para Alceu Valença. E olha que Alceu Valença, ele teve direito a boneco gigante, né? Afinal de contas, ele tem uma casa lá em Olinda, no sítio histórico. E diz aqui, olha, com boneco gigante e orquestra, desfile especial que une tradicional agremiação a pitombeira que teve no filme do Agente Secreto, e também o cantor, né, foi aí, vamos dizer assim, né, agraciado, homenageado nas laveiras do sítio histórico de Olinda ontem. E que coisa bonita, né? Graças a Deus, vida longa para o Alceu Valença, que o Alceu Valença continue sendo, vamos dizer assim, uma voz que representa a gente, né? Não é à toa que tu vens
é tema de novela, tá nas baladas, e o pessoal precisa realmente saber e reconhecer que tem Alceu Valença nesse negócio, viu? Assim como o Luiz Gonzaga fez a parte dele, Alceu Valença está fazendo agora. E eu vou dizer assim para vocês que eu tô meio cabreiro com esse negócio aqui, que é a questão da polícia. Mas antes, deixa eu passar logo aqui para trazer uma informação para você. Você, tu que quer casar, presta atenção, não tem desculpa. Vai ter casamento coletivo. Então, tu com tua mulher, ou tu com teu boy, tu com a tua neira, sei lá o que for, né? Não tem mais desculpa não. Presta atenção que esse ano tu casa. Casais que desejam oficializar sua união gratuitamente terão uma nova oportunidade no Recife. O Tribunal de Justiça, em parceria com a Defensoria Pública, abre exatamente, agora está dizendo aqui, né? Quinta 3, hoje é 2, amanhã que é 3. Né? Vamos considerar aqui dia hoje, né, no caso. As inscrições para mais uma edição do casamento coletivo, que vai disponibilizar dessa vez 300 vagas. Presta atenção! Tu que fica enrolando tua menina, não tem dinheiro para casar. Que negócio é esse de casar, mulher? A gente já tá 5 anos junto, e todo jeito já é união estável. Não, qualquer coisa, quando eu partir daqui, tu já ganha os direitos. Aí quando a fé chega a família e bota a mulher para correr, né? Te orienta, mulher, cuidado na tua vida. Parente já diz na palavra de Deus, viu? É o primeiro inimigo que a gente tem. Então, inventa de estar oficializando tua união com teu marido, pelo amor de Deus. Cuidado na vida. Presta atenção. Cuida do teu patrimônio, tá? O que tu construiu lá com ele, viu? Esqueça disso não. Os interessados poderão se inscrever até o dia 17, sempre no horário das 9 até as 3 da tarde, no auditório da Defensoria Pública, na rua Manuel Borba, 640, na Boa Vista. E a cerimônia está prevista para o dia 28 de agosto, 3 da tarde, no Compaz do Cordeiro, né? Exatamente o Ariano Suassuna, lá na Abdias de Carvalho. Para participar, é necessário que pelo menos um dos dois resida no Recife. Além disso, os candidatos deverão apresentar documentação exigida, conforme o Estatuto Civil de cada um. No caso de solteiros, vai ser preciso a apresentação da certidão de nascimento atualizada. E agora tem essa, viu? A gente a cada 10 anos tem que atualizar os documentos. Não sei quem disse isso, né? Mas tem que fazer. Divorciados deverão apresentar certidão de casamento com a verbação do divórcio, além de documentação referente à separação, né? O processo. Já viúvos precisarão apresentar a certidão de casamento anterior e a certidão de óbito do seu antigo parceiro. E também é obrigatória a apresentação de documento oficial com foto e comprovante de residência atualizado em nome de um dos dois. As certidões civis deverão ter sido emitidas há no máximo 90 dias antes da realização da cerimônia. A iniciativa busca ampliar o acesso à formalização gratuita da união civil para famílias que não têm condições de arcar com os custos de cartório. Desde 2023, a parceria entre o Tribunal de Justiça e a Defensoria já deu a oportunidade de realizar mais de 1.159 casamentos. E nesse tempo foram beneficiados 500 casais. Em 2023, né? Em 300 em 2024 e 359 no ano passado. Então aproveita, mulher. Isso. Pega ele. Não, pronto, quer fazer uma coisa agora? Vamos fazer o seguinte. Tu sabe, né? Que de vez em quando eu gosto de dar uns puxão de orelha no povo. É como se eu fosse o certo da humanidade. Mas eu vou dizer agora. Meu irmão, ela não é boa, né? Tu tá com quantos anos com ela? Hein? Mais de 10 anos? Por que tu não casa, criatura? Ó, deixa tudo em dia, homem. Ninguém sabe o dia de amanhã. Depois tu vai embora. Acontece alguma coisa contigo. E aí tua mulher tá amparada, homem. Presta atenção, faz isso. Se tu ama realmente esta mulher que está do teu lado, casa, aproveita, vai-te embora lá na Defensoria Pública e faz a inscrição de vocês dois, criatura. Pelo amor de Jesus. Será que eu tenho que puxar a orelha dos dois agora, rapaz? Muitas vezes acontece assim, né?
que o homem é mais resistente para casar. Porque às vezes tem umas pessoas que botam na cabeça, tipo assim, né? Ah, não, eu vou casar com ela, vou deixar a pensão para ela, para quando dar fé, ela arranja outro homem e pronto, e fica lá comendo as minhas custas. Tem gente que pensa assim, viu? Então pronto, já dei o recado, já falei o que tinha de falar. Ela na frente, né? Eu depois vou também fazer o meu, né? Pois é, rapaz. E agora sim, né? Meu Deus do céu, fala de coisa boa agora para falar de um assunto não muito bom. E eu vou dizer assim para vocês que aqui tem uma outra notícia que eu não posso falar em respeito a vocês na hora do almoço, tá? Não posso falar sobre isso aqui. É a situação no cemitério lá de Águas Compridas, tá uma coisa feia. E assim, a SDS, ela diz, né, dá um retorno sobre o que foi divulgado aí em relação à atuação da polícia militar. É uma coisa que, assim, vamos parar para pensar. Não vamos aqui colocar discursos, mas vamos analisar a situação. É isso que o Túlio com você faz. Eu não vou estar aqui, tipo, ah, não, porque eu apoio a causa, não sei o quê, porque a gente precisa exigir. Oi, calma. Calma. Eu vou pela legislação. Todos são iguais perante a lei, a Constituição Federal e a Declaração Universal dos Direitos Humanos diz isso. Todos são iguais perante a lei. A gente resolve na conversa, no diálogo, da melhor forma possível. Não é com obrigação, não é com grito. Já foi-se o tempo de pessoas que sabem só gritar, enquanto tem outras pessoas que precisam de suporte e elas não estão nem aí. Eu não preciso nem dizer nomes. Eu não preciso dizer nomes, para depois estar sendo processado e ter que abrir espaço aqui para estar dando direito de resposta. Eu não preciso disso. Eu sempre vou defender a igualdade entre todas as pessoas. Não sou obrigado a seguir métrica de grupos. Tá? Eu vou pela lei. Sabe, né? Por que o prefeito está respondendo lá o negócio? Ele está respondendo por conta da legislação. Viu? Então pronto. A Secretaria de Defesa Social afirmou que as ações realizadas pelas forças de segurança do Estado seguem critérios técnicos e operacionais, de acordo com a legislação vigente. A declaração foi enviada por meio de nota oficial ao Leia-Já, em resposta à pesquisa divulgada pela Rede de Observatórios de Segurança. A pesquisa apontou que em 2025 teve um aumento de 30%, vamos arredondar 31%, nos casos de letalidade provocadas por policiais. Mas ninguém pensa no seguinte: o que aquelas pessoas estavam fazendo? Eu vou dizer para você, a gente tem que pensar no seguinte: graças a Deus que existem os projetos sociais, graças a Deus que eu faço parte de uma iniciativa social, eu tenho parcerias com projetos sociais, a gente tem feito o que pode em relação a tirar pessoas das margens da sociedade. Mas tem gente que acha bonito, que romantiza a violência e depois vai culpar o governo, vai culpar a classe dos patrões, vai julgar os ricos. Porque os ricos têm tudo e os pobres não têm nada, mas daí, né, a publicidade dizendo que eu tenho que usar um Nike e eu não tenho dinheiro para comprar. Aí o que é que vai acontecer? O meu filho pobre preto vai roubar para fazer o quê? Para ter um Nike. Gente, pelo amor de Deus. Eu lembro da história de Glória Maria, eu lembro da história de Graça Araújo. Né? Foram mulheres pretas periféricas que se destacaram sem precisar de vítima nenhuma. Elas cresceram pelo seu talento. Elas cresceram pelo seu esforço. A gente precisa tirar essa noia da cabeça de ser vítima. Vai atrás, vai fazer as tuas coisas. Hoje em dia tá aí tudo escancarado. Se está precisando de alguma coisa, vai no Compaz da Vida. Vai perguntar se tem um curso. Vai perguntar se tem uma oportunidade, vai no CRAS, vai procurar suas melhoras, não fique resmungando da vida não. Hoje tem oportunidade para quem quer. Se vitimiza quem gosta de fazer barulho, burburinho, me desculpe a sinceridade. Porque a violência, porque isso, porque aquilo. Então pronto, vamos fazer o bem.
Sabe o que é que diz na palavra de Deus? A gente vence o mal com o bem. Então vamos, tu que gosta de fazer crítica, tu que gosta de abrir tua boca para dizer quem está errado e tu ser a vítima, por que tu não faz um projeto social? Porque hoje em dia, vou citar agora um exemplo aqui, as mães autistas são os maiores exemplos de superação. Elas se juntam, fazem projetos sociais, buscam atrás de uma realidade melhor para elas e para os filhos. Elas não ficam por aí se lamentando, resmungando, não. Vão correr atrás. Ah, meu filho não tem o benefício. Vamos correr atrás. Vamos fazer movimento na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores, até se for possível no Senado, no Congresso. É assim que as coisas acontecem. Aí pega-se e diz aqui, ah não, porque a polícia é violenta, porque a polícia é agressiva. Você quer que o policial faça o quê? Carregue você no braço? A força de segurança, ela serve para quê? Vamos pensar. Para que serve a força de segurança? Ela serve para garantir a proteção das pessoas e serve para combater uma coisa chamada crime. É isso que o pessoal tem que entender. Ah, mas porque tu é bombeiro, tu está defendendo a polícia? Aqueles que agem de forma truculenta, exageram, aí precisam ser punidos. Quem se lembra daquele policial lá que estava em Paraisópolis e foi pego na surdina, como se diz? Ele estava ali fazendo uma operação policial, mas fizeram o quê? Eu preciso continuar? Minha transmissão vai cair se eu continuar. Tá dando para entender? Vamos parar desse conflito. A gente precisa de solução. Eu preciso de solução. Você também precisa de solução. E se a polícia existe, é para garantir a segurança de quem faz o certo. Quantas pessoas estão sendo aí vítimas de coisas que elas não estão nem aí, que elas nem precisam estar dentro? Quantas pessoas estão sendo vítimas aí, sem necessidade, de coisas erradas? Quem faz o erro tem que pagar. Então pronto, a polícia é truculenta e a justiça também tem que deixar de existir. É isso? O advogado tem um advogado de defesa e tem o promotor, né? O cara que acusa. Então não tem que existir mais o advogado de acusação. O promotor não tem que existir mais. Porque aquela pessoa, não, ela é vítima da sociedade. Vamos parar com isso. Existem unidades prisionais que tem lá, ó, qualificação para os caras, para eles saírem de outro jeito, para criar vergonha na cara e fazer sua vida. Eu tenho isso na minha família. Eu tive um parente que se envolveu com coisa errada e hoje é outra pessoa, está trabalhando, está tendo a vida dele normal. Então por que eu tenho que estar o tempo todo fazendo esses discursos aqui? Agora eu acho engraçado, né? A mesma coisa da gente que é bombeiro. Quando a gente orienta as coisas, a gente diz assim, olha, não é para você passar por ali, não é para você fazer isso, é preciso fazer isso aqui. Ah, o senhor não sabe de nada. Aí quando acontece... Ai, bombeiro, pelo amor de Deus, me ajuda aqui que eu estou me afogando. Eu disse para você não entrar ali. Mas você entrou. Tá entendendo? Mas eu vou terminar aqui. Vou terminar aqui a nota da Secretaria de Defesa Social. Que diz assim, quando há registro de perdas decorrentes da intervenção policial, o caso é submetido à apuração nas esferas criminal e administrativa. Em caso de truculência, a autarquia destaca que os responsáveis são devidamente responsabilizados de acordo com a lei. Pernambuco registrou no ano passado um total de 89 casos que vêm de ação policial. Desse número, 84 pessoas eram consideradas negras, o que engloba as características de pretos e pardos, segundo o IBGE. Em 2024, o total foi de 81 vítimas. Em todos os casos registrados, eram homens. Pronto, eu vou tentar, vou finalizar aqui. E, meu Deus do céu, sobe uma raiva. Eu até já perguntei aqui para vocês, né, se vocês gostam mais de mim sendo palhaço ou falando sério. Eu acho que falando sério eu não presto. Falando sério eu não presto, porque eu sou realista. Eu penso. Eu não vou atrás de discurso de A, de B ou de C. Eu penso. Eu, graças a Deus, essa minha cabeçona aqui, de cearense,
pensa, raciocina, não vai atrás de discurso, não se chama Maria vai com as outras. Eu tenho opinião, e as pessoas precisam ter uma opinião que se forma através dos fatos, através da realidade. Eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Eu acho que eu não vou nem continuar com a matéria, tem até outras coisas aqui para falar, mas o tempo não vai deixar. E eu vou dizer assim para você, eu vou sempre defender o que está na legislação. Eu não vou atrás de discursinho, não vou atrás de oba-oba. Não tenho necessidade nenhuma de ser Maria vai com as outras. Tá? Sinceramente. E vamos passar para o Brasil e mundo rapidinho, né? Que eu já estou aqui faltando praticamente 5 minutos para fechar o programa. Eu já sei que eu vou estourar o tempo de novo, né? Meu Deus do céu, eu com minha grande boca. Mas é melhor falar do que morrer engasgado. Pois é, eu vou trazer aqui para vocês, por conta do tempo, só uma notícia aqui que fala ainda sobre a questão da Venezuela. E aqui a busca por pessoas que possam ser sobreviventes está chegando ao fim, uma semana depois do que aconteceu. Nós tivemos aí o registro de 2.300 pessoas que perderam suas vidas e milhares de desaparecidos em meio à desolação, né? Aquela coisa toda que está acontecendo por lá. A presidente interina do país, Delcy Rodrigues, decretou nesta quinta-feira, aliás, nessa quarta, 7 dias após, né, o que aconteceu, as buscas sem sucesso deram lugar ao silêncio em áreas de Catialamar, balneário do estado costeiro de La Guaira, epicentro da tragédia provocada pelos terremotos. E diz aqui ainda, né, que dezenas de edifícios em ruínas agora estão marcados pela letra D, de Desseazed, ou seja, né, descartado, vamos dizer assim, não posso usar a palavra. Indicando que o local foi inspecionado pelas equipes de resgate segundo a nomenclatura internacional utilizada para esse tipo de desastre. Pois é, né? Mais uma vez eu preciso repetir que a gente precisa pensar mais no meio ambiente. Fazer o quê, né? Infelizmente aqui tem uma outra manchete, eu não posso dar muito detalhe dela, mas diz aqui que lá na Venezuela prenderam 4 policiais por saques em operações de resgate. Eles tentavam levar sacolas com dólares, mas foram impedidos por as pessoas que estavam no local. Pelo amor de Deus, né? Vindo das autoridades, misericórdia, né? Pois é, eu pensava que só os angolanos, né? Os angolanos têm uma fama de ser, né, as margens da lei, da sociedade, né? Mas fazer o quê, né? Gostaria de destacar outras notícias do Brasil, mas o tempo não deixa. E agora a gente vai lá para os nossos clubes. Pois é, né? Já foi direto, criatura. Então pronto, o problema é teu. Ai, meu Deus do céu, eu não gosto de estourar horário, Jesus. Eu tenho minha meta, 1 hora e 5 minutos. Pronto, tá bom, suficiente. Mas vamos lá, né? Ver o que é que tá rolando lá dentro dos nossos clubes, que a gente precisa de um pouquinho de alegria, né? Eita, quanta notícia aqui que eu não dei, rapaz. Oh, meu Deus do céu. Eu não presto, mas eu te amo. De volta ao esporte, Dalpozo tem primeiro contato com o elenco e inicia treinos. Já no Santa Cruz, Fabinho destaca os desafios da Série C e cobra postura ofensiva lá no Santa Cruz. E por último, o Náutico anuncia a contratação do meia Jean Carlos, que volta ao clube após passagem inesquecível. Que bom, né? Eita Jesus, eu com minha grande boca, eu falo demais, Ederbal, eu não presto, meu Deus do céu. Mas hoje eu quero colocar você para pensar junto comigo sobre a diferença entre divisão e o dividir. Como assim, Paulo? A divisão e o dividir não é a mesma coisa? Mas você vai entender. A divisão, ela está relacionada quando a gente tem algo que vai, eu com minha grande mão aqui, ó, batendo no microfone. A divisão simplesmente vamos dar uma ideia. Eu ganhei uma jaca e vou dividir ela com 10 pessoas.
Então, a lógica é que eu divido essa jaca em 10 partes iguais. De preferência 11, né? Porque eu também vou ganhar um pedaço dessa jaca. Isso se chama divisão, né? Na lógica social. O dividir, hoje em dia, está relacionado a quando, por exemplo, existe a vida de Coré, que sempre discutia com Moisés, e dizia, por que só Moisés que faz as coisas? Por que só Moisés é privilegiado por Deus? Ali foi o início da divisão. Aliás, do dividir. Hoje a nossa sociedade, ela se resume em grupos. Eu sou isso, tu é aquilo, você é errado, eu estou certo, eu exijo os meus direitos. Isso é o dividir. É incrível como a gente sabe fazer a conta errada. Desculpa essa palavra, eu não gosto de usar essa palavra. Eu sou freiriano e essa palavra errado não entra no dicionário de quem bebeu da fonte de Paulo Freire. Mas hoje eu vou falar. Ou seja, já falei. Hoje nós vivemos uma sociedade dividida que se resume em inimigos. É engraçado que quando a gente pensa assim, puxa, a sociedade é um conjunto de pessoas, mas nós estamos numa situação em que as pessoas querem estar certas, querem exigir coisas que simplesmente a gente precisa, primeiro, de educação. Eu preciso te educar para você conhecer a realidade daquela pessoa. A partir do momento que você conhece quem é aquela pessoa, você vai saber conviver com ela, você vai saber respeitar. Isso é o dividir. E vou dizer para você, hoje nós temos o bolsonarista, o esquerda, nós temos o pessoal que torce para o Santa Cruz, para o Náutico, para o Sport, seja lá o que for. Mas parece que só se une o Brasil quando tem jogo da seleção, né? E todo mundo torce pelo Brasil. Pense que a divisão é melhor do que o dividir, porque todo mundo ganha a divisão. No dividir, as pessoas criam inimigos. Lembra da Xuxa? Já que a Xuxa fez 40 anos do show da Xuxa, eu vou dizer para você assim, né? A Xuxa, a sua irmã, faleceu com ela de mal por conta da opção política. Já pensou? Imagino, será que Xuxa tem um remorso por conta do que ela fez com a irmã? Não sei, né? Só ela que pode responder. Então, prefira fazer a divisão daquilo que é o bom do que dividir para fazer o que é mal. Gostou da jogada? Agora você vai entender que a divisão ela tem dois sentidos. A palavra dividir tem dois significados. Queira fazer a divisão, não queira dividir. Só para fechar. Vambora! Obrigado pelo carinho. Hoje é dia do bombeiro, viu? Quando você vê um bombeiro por aí, diga, ei, bombeiro, parabéns pela tua profissão, tá? Porque tu salva vidas. Porque tu te decide, tu escolheu salvar vidas. Viu? Tu é um herói, sem precisar de ser o Batman, Robin ou o Homem-Aranha. Então, obrigado para você que assistiu, você que ouviu. Muito carinho. Viva a nossa amizade. E amanhã eu volto, viu? Amanhã eu vou ser mais chorão do que tudo, pode ter certeza. Meu cheiro para você. Viva a nossa amizade. Até lá.